da Eu Amo Papelão? Alguém não foi lá ainda? Não? Então, quem tiver a oportunidade, depois passem lá na rua 3A, o stand completamente inovador, com impressão digital HD e de papelão, onde a gente apresenta diversos brinquedos sustentáveis, né? Então, realmente está vindo aí com força total dentro do mercado lúdico, né? Onde a gente consegue atuar fora das telas. Então, a gente vai falar um pouco aqui da questão da sustentabilidade cada vez mais presente, né, no planeta, e cada vez mais o tema ESG, ele vem sendo abordado de uma forma muito consistente, muito gritante até, né? O mercado ele vem cada vez mais exigindo selo FSC, selo de sustentabilidade, e assim cada vez mais os fornecedores de brinquedos precisam, além da inovação, também trazer a questão da sustentabilidade dentro dos seus processos. Então, foi aonde nós da Eu Amo Papelão e da Mazurk, sabendo aí do número de que 90% dos brinquedos hoje são feitos de plástico, desde 2004 nós desenvolvemos uma linha de brinquedos em papelão. Então, nós temos a casinha, temos os DPMs, que é o Destaque Pintimonte, temos o castelo, temos o foguete, e esses brinquedos, qual que foi o objetivo quando nós desenvolvemos? É realmente tirar as crianças da tela, 100% ali, fica o tempo todo na tela, e colocar um percentual daquele momento de tela dela para um momento feliz junto com os pais, junto com os irmãos, junto com os primos. Então, a gente consegue fazer isso através desses brinquedos sustentáveis. E o que é mais legal, pessoal, a gente consegue trazer com esses brinquedos o start da criatividade, da imaginação dessas crianças. Hoje, quando a gente fala em crianças de 0 a 2 anos, a gente fala muito da questão das telas, que eles nem podem ficar na frente das telas. Os pediatras proíbem as crianças de 0 a 2 anos utilizarem as telas 100%. Né? Na verdade, nem um período do dia eles se autorizam. Então, foi aonde nós trouxemos esse outro viés para ajudar os pais, né, os parentes em si, a ter um entretenimento para as crianças fora das telas. Então, a gente vai falar um pouco disso, quais são as estratégias, a sustentabilidade desses brinquedos e como que a indústria de brinquedos consegue tirar um pouco do plástico e introduzir cada vez mais o papelão em seus processos. Então, falando aqui um pouco dos dados, a gente sabe hoje que no mundo, 9% dos brinquedos, mesmo sendo feitos em plásticos, eles são descartados corretamente, ou muitas vezes reutilizados. São poucas as empresas hoje que dentro dos seus processos utilizam processos de reciclagem, ou aquele incentivo de doação de brinquedos para reutilização. Então, a gente sabe que isso precisa ser cada vez mais fomentado dentro do mercado, para que as empresas consigam, dentro dos seus processos produtivos, ter um outro processo que entra no viés de sustentabilidade, que entra numa pegada, um fluxograma ali diferenciado, que, querendo ou não, acaba sendo um investimento inicialmente, porque a empresa ela precisa criar um outro processo dentro da área, para que tenha esse trabalho de reutilização desses brinquedos plásticos, né? Então, todo brinquedo, querendo ou não, possui alguns componentes plásticos. Então, a gente não quer dizer que isso acaba sendo um vilão, né? O plástico não é um vilão, pelo contrário, a gente consegue fazer com que o plástico seja sustentável, seja cada vez reutilizável. Inclusive, o brinquedo de plástico ele é muito duradouro. Né? Hoje a gente fala, o plástico ele se decompõe aí no meio ambiente, se você jogar ele em algum lugar, ele demora 400 anos para se decompor. Né? Então, acaba que muitas vezes isso afeta o meio ambiente se a gente não coloca ali um destino adequado para esse produto, ou muitas vezes uma reutilização. Então, a gente traz aqui a solução em papelão, tanto para a indústria de brinquedos, como também para os consumidores, que é algo que acaba se tornando versátil, né, acaba trazendo uma eficiência no processo produtivo. Hoje nós trouxemos da Europa um maquinário que foi um investimento de 20 milhões que nós fizemos, onde ele faz a impressão digital HD direto no papelão. Então, a gente consegue oferecer para a indústria de brinquedo a impressão das caixas e dos produtos em alta definição no papelão, sem a película plástica.
Olha que sensacional, o mercado brasileiro não tinha essa tecnologia. Hoje você pega uma caixa de um brinquedo, essa caixa ela vem com a película plástica para dar o brilho na imagem. E nós da Mazurk, com a EOM Papelão, nós trouxemos esse maquinário para o Brasil, onde, inclusive eu vou pedir para a Carol passar para vocês, inclusive a amostra que está ali, para vocês darem uma olhada nessa tecnologia, onde ela tem uma alta definição e ela não tem plástico. Então você consegue descartar esse produto diretamente no lixo reciclado. Então mesmo que chegue ali a embalagem bonita do brinquedo, em alta resolução, ela vai estar bonita, ela vai ter uma boa resolução e ela também vai poder ser reciclável. Então isso que é legal, porque hoje o processo, ele acaba tendo que passar no final para ser reciclado essa embalagem, por um processo químico, onde você precisa separar o plástico da embalagem do papelão. Então, isso é algo que a gente trouxe inovador para o Brasil. Então, muitas parcerias estão sendo feitas em relação a isso. Falando um pouco aqui dos nossos brinquedos, né? A Eu Amo Papelão, ela visa realmente entrar nas escolas, nas famílias, nas fundações. Então, nós desenvolvemos diversos brinquedos onde traz aquela experiência temporal, aqueles momentos felizes com os pais, com os irmãos, com os primos, onde a criança ela pega o brinquedo de papelão, ela monta esse brinquedo, então a experiência já começa quando o brinquedo chega na casa dela. Porque esse brinquedo ele chega desmontado, a criança começa a criar uma expectativa de como esse brinquedo vai se tornar no final daquela experiência, e conforme ela começa a montar, no final aquela caixa, que era uma simples caixa, o brinquedo se torna uma casa, o brinquedo se torna um foguete de quase 1,5 metro de altura, o brinquedo se torna um castelo, um carro, um trem. Então a criança fica já surpresa naquele momento. E isso vai gerando memórias, coisas que ela jamais vai esquecer no futuro. Então, quando a gente começa com essa experiência com as crianças, que a gente chama de momentos felizes, a gente consegue tirar elas um pouco das telas. E não só elas, mas também como os pais. Quantas vezes a gente não janta usando o celular, ou muitas vezes coloca a criança do lado da mesa para jantar com o celular na mão? Quem nunca fez isso, que levante a mão. Tem alguns que já estão mais corretos, né? Mas a maioria, o celular virou a babá das crianças. É ou não é? O celular virou a babá das crianças. Então acaba que os pais utilizam o celular ou o tablet ou a televisão como uma babá para aquele momento de desespero. Ou um momento que chega cansado em casa, não consegue, não tem mais aquela energia, né? Quando tinha lá os seus 18 anos. Então o pai ou a mãe, ele acaba utilizando a tecnologia para se salvar daquele momento que ele chega em casa. E aí que a gente entra trazendo uma estratégia para esses pais conseguirem fazer isso de uma forma lúdica. Quando a gente fala com os pediatras, a gente inclusive teve um trabalho bem forte com os pediatras para desenvolver a nossa linha de brinquedos, eles mencionaram muito, Diego, as crianças de 0 a 2 anos, elas na tela o tempo inteiro, elas nem deveriam acessar na verdade a tela, mas elas acessando o tempo inteiro, vários vieses de aprendizado são limitados. Por exemplo, a criança ela não é estimulada a criar histórias na mente, como a gente era antigamente. Pegava ali os bonequinhos, ficava criando uma história, criava outra. Cada dia tinha uma história diferente, não é verdade? Quem aqui nunca fez história com o super-homem, com as bonecas? Cada um tinha suas histórias. Outra coisa que o pediatra mencionou, Diego, a criança, ela não estimula a fala, porque ela só ouve. Ela ouve o tempo inteiro o celular, o tablet, ela só escuta. Ela não estimula a fala. E aí, nessa hora eu refleti, eu falei, é verdade. Hoje em dia você vê aí os adolescentes de 12, 13 anos, cada vez mais ansiedade forte presente nesses adolescentes. Mas por quê? Isso é uma consequência de atitudes da infância.
Porque a partir do momento que a criança ela não estimula a imaginação, ela não estimula a sua criatividade, ela não estimula o seu desejo e sonhos, ela só é induzida a ouvir, e sempre a dopamina, né? Porque querendo ou não, a tecnologia, ela ativa a dopamina de tal forma, então quando a criança começa a ver as telas nos seus primeiros anos de vida, a dopamina dela vai no nível muito alto. E aí o que acontece depois? Para ela ter uma dopamina tão forte que ela se surpreenda, isso só vai acontecer se for algo muito surpreendente na vida desse adolescente. Então começa a trazer o que para os adolescentes? Fica no quarto isolado, não conversa com os familiares, tem uma festa, esse adolescente ele se isola, ele não se enturma com a família ou com os amigos muitas vezes. Então está tão acostumado àqueles jogos online, que conversa só online, quando se encontra, as pessoas não conversam mais. E o adolescente, a gente está numa geração Z aí avançando para outras letras, cada vez mais a ansiedade ela vem aflorando no nível altíssimo, isso é preocupante. Porque quando a gente pensa no adolescente que se tranca num quarto e só sai para comer, e muitas vezes nem para isso ele sai, isso é uma consequência do início da sua infância, que não foi gerado isso dentro dos seus vieses. Então, nós da EON Papelão, nós trouxemos tecnologias e inovação realmente para ajudar os pais. Poxa, mas como que eu faço? Eu não tenho tempo de fazer ali uma cirandinha, eu não tenho tempo para montar uma amarelinha no chão, eu não tenho tempo para essas coisas, Diego. Então, como que eu consigo entreter e trazer a atenção do meu filho e gerar esses momentos com ele? É onde nós trouxemos aqui um novo olhar, né, de preocupação, tanto para a sustentabilidade, como também falando dos brinquedos, aonde nós temos todas as linhas que a criança ela monta. Depois que ela monta, ela começa a pintar, ela personaliza esses brinquedos com os pais, com os irmãos, com os primos. Então imagina, a casinha do João, tem criança que põe até o nome na casa. A casinha da Letícia, a casinha da Maria, o castelo do Samuel. Então, cada um tem a sua imaginação, sua criatividade. Gente, se vocês olharem nosso Instagram, a gente tem mais de 110 mil seguidores. Cada criança que posta lá é um produto diferente. Não existe um produto que nós vendemos que seja igual um ao outro. Porque a criança ela vai dar a cor. Nós temos produtos personalizados com impressão? Temos, mas isso daqui é o que chama a atenção. Porque a partir do momento que a criança ela começa a pintar, começa a trazer a imaginação, a contar uma história, a gente tem um navio, por exemplo, para vocês terem ideia, teve uma criança que ela pediu para o pai colocar o lençol azul no meio da sala, com o navio, e ela fingiu ser um marinheiro. E a mãe se passou por sereia. Gente, assim, são histórias que vocês conseguem ver no nosso Instagram, impressionante. É de encher os olhos você saber que seu filho montou uma casinha com você, montou um navio, um castelo, ou até o avião, e você participou daquele momento com ele, e esse momento vai ser lembrado para o resto da vida. Quem aqui tem lembranças de infância com os pais, de algo que marcou e lembra até hoje? Levanta a mão aí. Quase todo mundo, não é verdade? Então, momentos felizes são momentos registrados. São momentos que você consegue realmente deixar o momento para brincar na hora de brincar, o de jantar na hora de jantar e o de almoçar na hora de almoçar. E não misturar as coisas, que muitas vezes a gente acaba cometendo esse defeito, né? Eu mesmo, se deixar, eu faço isso direto. E a gente precisa se policiar para que isso não aconteça, né? Então, a nossa linha, ela veio para ajudar os pais nessa questão. E não só isso, nós desenvolvemos uma linha de brinquedos que se chama Amigos da Praça, onde nós trabalhamos muito a inclusão e diversidade. Teve uma época do lançamento lá em 2014, que muitas mães chegavam na gente, inclusive clientes, e falavam assim, olha, a minha filha ela tem um probleminha na mãozinha dela, e ela não se identifica nos brinquedos.
E eu vou falar uma coisa para vocês. A indústria de brinquedos demorou para entender que a inclusão é para todos. Não é só falado, é vivido. É vivenciado, e demorou para ter uma boneca preta, para ter um boneco que tem uma necessidade especial, demorou para a gente conseguir trazer isso para dentro do mercado dos brinquedos. Os brinquedos antes era só a boneca branquinha de olhos azuis, é ou não é? E isso começou a ser mudado, e nós também entramos nessa mudança lá atrás. Então nós trouxemos a nossa criança indígena, nós trouxemos a nossa criança cadeirante, nós trouxemos a rampa de acesso na sorveteria, que inclusive é uma das linhas que vocês podem ver aqui. Nós trouxemos a criança com probleminha na mão, e isso tudo fez com que elas se olhasse para o brinquedo e se sentisse representada, que muitas vezes ela não se sentia. Então nós conseguimos, junto com a pedagoga, com a portabilidade também, com alguma deficiência também, e ela nos ajudou a desenvolver toda a linha de brinquedos de inclusão e diversidade. Isso realmente para nós foi um marco, foi um diferencial, onde o mercado em si sentiu essa presença e começou todo mundo a mudar sua forma de pensar. Só que nós sempre vamos na linha sustentável, sempre no papelão, trazendo a parte lúdica, aonde a criança consegue pintar, desenhar. Se eu mostrar aqui o Instagram para vocês, inclusive vocês podem acessar aí, @euamopapelão, vocês vão ver que cada criança personaliza o seu brinquedo de uma forma. E é a coisa mais linda do mundo. Aqui são algumas possibilidades que nós trazemos de impressão digital. Então, muitos dos nossos brinquedos, eles podem ser personalizados, eles podem ser impressos. Então, por exemplo, você tem a sua escola ou a sua empresa quer fazer uma ação interna de endomarketing, mas, Diego, eu não quero que saia com o logo da Eu Amo Papelão, eu quero que saia com o logo da minha empresa. A gente coloca o logo da sua empresa e faz da forma que você quiser, porque realmente é para trazer a essência da sustentabilidade. A gente não está falando só em vender produtos. A gente está falando em levar essa essência, não só para os pais, mas também para os filhos. Então, trazer as possibilidades dentro do papelão. Essa tecnologia aqui, pessoal, inclusive, ela é uma tecnologia livre de metais pesados, então a criança ela pode pôr a boca, ela pode brincar à vontade, porque não é uma tinta tóxica. Ela é uma tinta livre de metais pesados, temos a normativa RoHS, onde ela não tem nenhum ofensivo para a saúde das crianças. Além disso, ela é uma impressão sem contato. Então, é o jato de tinta, onde a gente consegue imprimir um estádio de futebol a cada 1 hora. Então, você consegue, através dos brinquedos, levar essa alegria para outros lugares em proporções maiores. Ah, vou ter uma festa de aniversário. Poxa, ao invés de comprar lá um monte de balinha, colocar num negocinho para entregar para cada um, por que não entregar um DPM que custa R$ 9,90, R$ 11,90? É muito barato, se você for ver o que aquilo vai ser gerado depois. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu sempre digo que são públicos que enxergam sustentabilidade e são públicos que não enxergam. Tem pessoas que vão olhar e vão falar, isso é um papelão, não pago. Infelizmente, nós temos pessoas que pensam assim ainda. Isso é um papelão. Mas quantas vezes lá atrás a gente não usava a caixa do fogão para fazer um brinquedo? A caixa da máquina de lavar. Então, é questão de educação e visão. Não são todas as pessoas que olham um brinquedo como esse com a importância que ele deveria ter. É impressionante. A gente consegue até dividir quem tem visão e quem não tem. Tem pessoas que vão chegar e vão olhar uma casinha dessa e vão falar assim, não, eu prefiro comprar um carrinho de controle remoto. Já tem pessoas que entram na loja, inclusive a ReHap é uma grande parceira nossa, entra na loja, olha e fala, é isso que eu quero para os meus filhos. Ainda mais quando você tem irmãos em casa, muitas vezes cada um está no seu celular, ou então cada um está no seu computador. Agora computador de gamer, cada um está com seu fone de ouvido lá jogando alguma coisa. Isso daqui induz muito as crianças a interagirem também. Na nossa época, irmãos interagiam bastante, hoje já não é assim. Hoje, o seu filho consegue
ter mais consideração por um amigo, muitas vezes, da internet, do que para o próprio irmão que está dentro de casa. Por conta da interação. Ele interage mais com o amigo do jogo do que com o próprio irmão dentro de casa. Então, nossa causa, nosso propósito é gerar momentos felizes para as famílias. Trazer esses momentos felizes para dentro dessas famílias. Trazer experiências, criatividades, imaginação e, com certeza, esses pais terão esse retorno na adolescência. Você vai ter um filho menos ansioso, porque na nossa época não existia tanta ansiedade como tem hoje em adolescente. É impressionante. Tá um negócio assim que virou o mal do século. Adolescente tendo que passar em psicólogo, porque ele não consegue se controlar mais. É um negócio tão dinâmico e a tecnologia ela vai deixando a gente acelerado. Quem aqui escuta os áudios só em 2 vezes, 1 vez e meia? Eu sou um desses. A gente não tem mais paciência de esperar as coisas acontecerem, não é verdade? A gente nem reconhece mais a voz das pessoas no WhatsApp. Porque ela é tão acelerada que não é a voz daquela pessoa mais. Ela já foi modificada pela inteligência artificial. Então, o mercado, cada vez mais, com a tecnologia, ele vem trazendo benefícios, mas também nós temos que ficar atentos a não parar de usar a nossa mente. Não é porque tem agora o chat GPT que a gente vai parar de usar a imaginação para criar textos. Pô, eu vou pôr no chat GPT, ele vai criar tudo para mim. Mas aí você não pensa mais? Você não imagina mais? Você não estimula mais a sua mente? Tem gente que já tem dificuldade para escrever, porque está acostumada só a digitar. Então isso, pessoal, é aquela famosa palavras cruzadas. Por mais que fique ultrapassada, a gente tem que ir lá de vez em quando e fazer as palavras cruzadas para estimular a mente. Porque senão daqui a pouco a tecnologia faz tudo para nós e a gente se vê naquela cadeira com a tecnologia fazendo tudo e a gente não fazendo nada. E aí vem a parte dos robôs, enfim, a tecnologia a gente consegue falar aqui o dia inteiro. Nós fizemos uma parceria com a ReHap. A ReHap ela trouxe essa visão para nós também dentro das lojas, porque os pais entravam numa loja, naquele mundo de brinquedos coloridos, era difícil a gente conseguir se destacar. E aí quando você coloca um brinquedo com uma embalagem sustentável no craft, com impressão digital, totalmente diferenciada, quando os pais entram, já gera um impacto, ele já chama a atenção de longe no meio das cores. E aí foi onde deu muito certo essa parceria, inclusive eu estava lá, o Kleber estava aqui dando uma palestra anteriormente, e a gente fez uma parceria bem bacana. Então o nosso brinquedo, ele traz aquela mensagem que não necessariamente todos os brinquedos precisam ser de plásticos. Eles precisam estimular a criatividade, trazer a inovação e realmente buscar unir as famílias, né? Então esse é o nosso propósito. Hoje em dia as crianças crescem sem coordenação motora, por conta de não ter mais o estímulo dela brincar, dela montar, dela pintar. Então, ela fica só com o celular na mão, assistindo muitas vezes horas aquele celular com desenho, e ela não estimula mais a coordenação motora, né? Ela simplesmente vai e vai. E os pais, naquele momento, eles olham como um benefício. Mas quando a gente fala com pediatras, especialistas do mundo, a gente percebe que isso traz um malefício a longo tempo. E é lá na frente, na adolescência, que isso começa a surgir. E nós trouxemos aqui também a questão de falar um pouco da jornada, né? Quando a gente fala em jornada do brincar, a gente fala que nada se perde, tudo se transforma, né? Então, quando a gente pega um brinquedo e transforma ele no que a criança deseja, ela muitas vezes tem o sonho de ter uma Ferrari. Ela vai lá e pinta o carrinho dela da cor vermelha, da forma que ela sonhou, e ainda coloca o nome dela. Então, assim, o propósito maior da Eu Amo Papelão e da Mazurk é gerar momentos felizes. É trazer essa essência que a gente nunca deveria ter perdido. Que a gente em nenhum momento deveria ter deixado para trás, e sim, ter juntado tudo isso com a tecnologia que chegou.
porque ajuda muito a tecnologia também. Mas a gente não poderia ter deixado a parte lúdica para trás, né? Onde gera aqueles momentos com os pais, com os familiares e assim por diante. Bom, pessoal, foi rápido aqui o bate-papo, mas eu acredito, espero ter contribuído aqui de alguma forma na vida de cada um. Deixo o meu contato aqui à disposição, fiquem à vontade para tirar dúvidas, comentar. Entrem no nosso Instagram, estarei à disposição para atendê-los. Obrigado. Diego, muito obrigada pela sua apresentação. A gente tem um presente aqui para você, para agradecer pela sua presença. Bom, o Diego fica por aqui. Quem tiver alguma dúvida para falar com ele, você atende o pessoal aí, sim, né, Diego? Visitem nosso stand também na Rua 3A, gente. Está sensacional. A gente já, inclusive, sexta a gente apareceu no Jornal Nacional. Já falando um pouco sobre isso, né, que a Globo esteve na nossa empresa. Então, vão lá visitar depois para a gente falar um pouco melhor, tá bom? Obrigado. Legal. E em 2 minutinhos a gente volta para o próximo